Olá a todos! Bom, saiu nessa semana o último trailer do filme do Coringa com o Joaquin Phoenix e direção do Todd Phillips. E é interessante ver a reação das pessoas e eu gostaria de falar um pouco sobre a reação que elas tiveram e que está tendo, a reação de todo mundo, a relação desse filme com outros acontecimentos e usar isso como gancho para fazer um comentário sobre a relação de fãs com as obras de arte, né? E aí a gente vai começar a falar do Coringa. Quando saiu o anúncio de que eles fariam esse filme do Coringa, que é um filme que não tem nada a ver, aparentemente, com o universo da DC, de Liga da Justiça e dos outros heróis, até mesmo do próprio Batman, e começaram a sair as primeiras imagens, todo mundo achou ruim, ninguém gostou, todo mundo criticou, teve muitos memes, acharam ridículas as imagens, a primeira pintura que ele fez, e hoje, recentemente, assim que saiu o segundo trailer, o pessoal tá naquilo que se chama de hype do filme, né? Todo mundo, inclusive, dizendo que é um forte candidato ao Oscar, a atuação do Joaquin Phoenix, e realmente, assim que foi anunciado ele como ator desse filme, eu particularmente já achei que poderia ser um ótimo filme, porque ele é um excelente ator, e excelentes atores raramente embarcam em furadas, né? Aqui e ali você vê um ator fazendo um filme ruim, mas quando o ator é muito bom, e ainda mais um ator como esse, que seleciona muito bem seus projetos, eu achava que seria uma coisa boa. Mas mesmo assim, houve aquela gritaria e agora está todo mundo no hype, está todo mundo na expectativa, e o filme vai estrear dia 5 de outubro. Vendo essa reação e essa história toda, a gente se lembra de outros casos em que houve as reações parecidas, de maneira parecida, diferente. Então, por exemplo, recentemente também, algumas semanas atrás, teve aquele famoso caso do Sonic, né? O filme do Sonic, que soltaram um trailer, todo mundo reclamou, todo mundo achou muito ruim, realmente ficou muito ruim o desenho, a animação do Sonic, e aí os diretores se pronunciaram dizendo que iam mudar o personagem porque viram que não agradou e ninguém gostou. Então, nesse caso, houve uma interferência dos fãs. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver casos como, por exemplo, do Robert Pattinson, que estão começando agora a aceitar a ideia dele como um novo Batman. Voltando mais atrás ainda, né, a Gal Gadot, quando foi anunciada que interpretaria a Mulher Maravilha, todo mundo também chiou, dizendo que ela era muito magrinha, muito fraquinha, muito franzina para fazer um personagem tão poderoso, e depois todo mundo amou ela como Mulher Maravilha. E mais para trás ainda, se a gente for ver, teve, por exemplo, o próprio Heath Ledger, quando foi fazer o Coringa no filme da trilogia, o último filme da trilogia do Nolan, O Cavaleiro das Trevas, que também todo mundo chiou, porque era um cara que só fazia um ator, que fazia só comédias românticas, e entrou para a história como o melhor intérprete do Coringa, inclusive ganhando o Oscar. Então, a partir disso, eu gostaria de falar sobre essa relação. Qual é a relação de interferência entre aquilo que o fã quer, o público quer, e aquilo que é produzido pelo artista, né? Assim, até que ponto essa interferência, até que ponto esse desejo do fanservice mais ajuda ou atrapalha, né? Até que ponto essa relação se dá entre o que o artista está produzindo e a expectativa do público. E aí eu gostaria de, a respeito disso, ler o que Oscar Wilde escreveu há mais de 120 anos sobre esse assunto. Eu gostaria de ler para vocês, que eu acho bem interessante. Diz ele o seguinte: uma obra de arte é o resultado singular de um temperamento singular. Sua beleza provém de ser o autor o que é, e nada tem a ver com as outras pessoas quererem o que querem. Com efeito, no momento em que um artista descobre o que essas pessoas querem e procura atender à demanda, ele deixa de ser um artista e torna-se um artesão maçante ou divertido, um negociante honesto ou desonesto. Perde o direito de ser considerado um artista.
A arte é a manifestação mais intensa de individualismo que o mundo conhece. Acho-me inclinado a dizer que é a única verdadeira manifestação sua que ele conhece. Olha que interessante, não é? E aí mais para frente ele diz: cumpre observar que é o fato de ser a arte essa forma intensa de individualismo que o leva o público a procurar exercer sobre ela uma autoridade tão imoral quanto ridícula e tão aviltante quanto desprezível. Você vê que é uma crítica dura, né, a isso. E ele vai além. A arte nunca deveria aspirar à popularidade, mas o público deve aspirar a se tornar artístico. Há nisso uma diferença muito ampla. Veja o que escreveu um dos maiores autores de todos os tempos. E aí, para finalizar, eu cito mais um trecho do texto dele. A única coisa de que o público não gosta é inovação. É extremamente avesso a qualquer tentativa de se ampliar o universo temático na criação, quando, no entanto, dessa constante ampliação depende em larga medida a vitalidade e o progresso da arte. O público não gosta de inovação porque a teme. Representa para ele uma forma de individualismo, uma afirmação por parte do artista de que ele mesmo escolhe o seu tema e o trata como lhe convém. A arte é individualismo, e o individualismo é uma força inquietante e desagregadora. Nisto reside seu grande valor, pois o que procura subverter é a monotonia do tipo, a escravidão do costumeiro, a tirania do habitual e a redução do homem ao nível da máquina. Na arte, o público aceita o convencional por não poder alterá-lo, mas não porque o aprecie. Engole seus clássicos por inteiro, sem degustá-los, suporta-os como ao inevitável, e já que não podem digeri-los ao seu gosto, ruminam. Bom, dito isto, o que vale, eu acho, a reflexão é a seguinte: eu acho que cabe ao público manifestar-se pós obra exposta. Mas pode ficar uma porcaria, pode ficar ruim, pode inverter tudo. A gente tem casos na história de livros e quadrinhos e animes e games que quando foram para a tela ficaram uma bela de uma porcaria. Isso todo mundo sabe, é notório e são muitos os exemplos disso. Porém, a manifestação do público tem que ser simplesmente de consumir ou não. Eu acho que é muito claro o recado que se dá em bilheteria, em críticas, por exemplo, de absurdos que fazem, como, por exemplo, a Batman e Robin lá, né? Entrou para a história como uma das piores coisas já feitas no cinema. Só que primeiro fizeram, depois expuseram ao público, e aí sim teve o público dizendo se gostou ou não. Mas, no caso, por exemplo, do cinema, a gente está ignorando, nessa fala que eu estou dizendo, a terceira parte envolvida, que é quem realmente interfere. Não é, às vezes, o público e nem o artista, mas sim quem está no meio. E quem está no meio, os estúdios, né? Basta a gente lembrar do caso aí do Zack Snyder. Ele tinha uma visão do que ele queria fazer com a Liga da Justiça. Ele fez o filme dele e antes mesmo do público poder dizer se gostou ou não, o estúdio foi lá, os seus diretores, os seus executivos viram, não gostaram e resolveram mudar tudo. Então, essa pressão que os fãs demonstram faz com que o estúdio pressione o artista para entregar para o público aquilo que eles acham que o público quer. Mas às vezes o público nem sabe direito o que quer, porque aquilo que às vezes o público quer pode não ter graça nenhuma se você pegar simplesmente uma transposição de um graphic novel para tela. Assim, tem que ter uma coisa diferente porque é uma outra plataforma. Então, às vezes, se você não der liberdade para o artista ser quem ele é e fazer a coisa do jeito que ele faz, você não vai ter um produto interessante, você vai ter só aquilo que se chama de fanservice e um produto que você pode fazer ao gosto do cliente, mas o cliente
se ele não for surpreendido, se ele não tiver contato com uma coisa nova e você só sabe o que é novo quando você entra em contato com ele, você não tem como saber se aquilo realmente vai ser legal e vai te acrescentar alguma coisa. Assim. Imagina, se os fãs tivessem o poder que eles têm hoje, se tivesse na época que o Heath Ledger foi escolhido para fazer o Coringa, ele provavelmente cairia, né? De tanta pressão dos fãs não querendo um ator que só fazia comédias românticas até então pegar um papel tão importante quanto o Coringa. Então, às vezes, é bom a gente, enquanto artista, não se importar nada com a expectativa criada por fãs ou por leitores ou por quem quer que seja em relação ao que você está fazendo. E enquanto público, a gente tem que dar liberdade para o artista fazer aquilo que ele bem entender, e o resultado disso a gente escolhe se a gente consome ou não. E esse resultado, esse fracasso ou esse sucesso é que vão dar para o artista uma noção realmente se ele está agradando ou não. Mas agradando ou não, ele tem que continuar fazendo aquilo que ele quer fazer, e quanto público a gente tem que continuar consumindo ou não aquilo que a gente quer também. Isso é liberdade e isso é democracia, né? Nada de ficar com pressões e às vezes até um terrorismo desnecessário a respeito de uma coisa que tem como principal alimento a liberdade de expressão do artista. É isso. E caso realmente não agrade de jeito nenhum mesmo, aí vale aqueles versos da canção da Legião Urbana que diz: ora, se você quer se divertir, invente suas próprias canções. Não é isso? Então esse é o recado que eu queria dar hoje, e na próxima tem mais da gente falando de cinema, música e literatura e mais afins, beleza? É isso aí.